Por que os personagens bíblicos viviam tantos anos? Será que seria possível nós voltar a viver essa quantidade de anos que eles viviam? Afinal, o que aconteceu para que nós passássemos a viver menos? Será que foi o pecado ou foi o conhecimento que levou a isso? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir. E para você que não me conhece, o meu nome é Claudinei e este é o canal Vivo pela Fé. Então, se você é novo aí, já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos e deixa aquele like também, que ajuda muito e o YouTube vai entender que você está gostando dos vídeos. Vamos lá então. Sabemos que os personagens da Bíblia viveram muitos anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Matusalém, que é o mais velho que existe na Bíblia, viveu 969 anos. Noé viveu 950 e entre tantos outros que viveram muitos anos. Mas afinal, o que aconteceu que até nos dias de hoje nós não vivemos essa quantidade de anos? Será que foi por causa do pecado? Bom, de certa forma sim, porque foi através do pecado que o conhecimento entrou na humanidade. Foi através do pecado que Adão e Eva lá no paraíso passaram a ter o conhecimento do bem e do mal. Então o que realmente nos levou a passar a viver menos foi o conhecimento. Aí você pode se dizer, mas como assim? O conhecimento serve para ajudar as pessoas. Se não fosse o conhecimento, não haveria os médicos, não haveria a tecnologia que existe hoje, que ajuda muita gente e salvam vidas. Mas será que é assim mesmo? Veja bem, aí que mora o engano. É tudo uma ilusão. Se a sabedoria realmente salvasse vidas, ou melhor dizendo, se o conhecimento juntamente com a tecnologia que o conhecimento trouxe salvasse vidas, então como explicamos as pessoas do passado que não tinham acesso a nada disso e mesmo assim viviam tanto? Ah, mas foi o pecado que fez tudo isso, foi por causa dele que passamos a viver menos. Mas todos esses personagens que eu citei antes também eram pecadores. Adão pecou quando desobedeceu a Deus e mesmo assim ele viveu bastante. Veja bem, o que deixa as nossas vidas mais curtas não é realmente o pecado, mas sim a preocupação. Preocupação que o conhecimento, que a tecnologia traz para nós hoje. Nós vivemos preocupados com o que as pessoas falam que vai acontecer. E nos esquecemos do que Deus diz. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, do capítulo 6, que não devemos andar preocupados com coisa alguma e que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas que nós necessitamos, Ele vai nos acrescentar, Ele vai nos dar. E também diz que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, mas sim viver um dia de cada vez, porque a preocupação não traz proveito nenhum. E nós fazemos isso, nós seguimos à risca a palavra de Deus? É lógico que não. Nós sempre estamos preocupados com tudo. Um exemplo que a gente vê muito e a gente faz isso é sobre a previsão do tempo. Veja bem, quantos que talvez passam a noite inteira preocupados, até mesmo às vezes sem dormir direito, porque na noite anterior deu na previsão do tempo que ia dar um temporal, ia cair uma chuva muito forte em tal lugar, que ia provocar de repente algum deslizamento ou algo assim, e você colocou aquilo na tua mente e passou a noite preocupado com aquilo. Essa preocupação, o quanto ela te ajudou, o quanto saber que isso ia acontecer ou que foi previsto que ia acontecer te ajudou de alguma forma. Por exemplo, se você mora numa área de risco, onde pode acontecer um deslizamento por causa da chuva, e você fica sabendo na previsão do tempo que isso vai acontecer, será que você vai sair da tua casa durante aquela noite e vai ir para outro lugar? Muitas das vezes não, as pessoas continuam lá, mesmo preocupadas, mas continuam lá. E talvez isso nem aconteça, ou seja, não ajudou em nada ficar sabendo de algo que ainda vai acontecer, ou que é previsto que vai acontecer. Temos que colocar sempre nas mãos de Deus. O que for de acontecer, vai acontecer. Na hora que for para acontecer, na hora que Deus quiser que aconteça. Como a palavra mesmo diz, né? Aquele que fica esperando que o tempo mude, nunca plantará nada. E às vezes nós fazemos isso de, vamos fazer algo amanhã. Por exemplo, algo que precisa de sol para nós fazer, nós vamos correndo olhar a previsão do tempo para saber o que vai acontecer amanhã. E se a previsão diz que vai chover, nós deixamos de fazer algo que iríamos fazer. Então veja bem, o quanto que a tecnologia, ao invés de ajudar, ela atrapalha as nossas vidas. Agora imagine se nós pudéssemos viver em um lugar completamente isolado de tudo isso, isolado da tecnologia, isolado da televisão, vivendo com a menor preocupação possível, sem saber das coisas que acontecem lá nos outros lugares, como nós ficamos sabendo quando assistimos um jornal.
Nós assistimos um jornal e nós vemos tantas notícias ruins, tantas coisas que acontecem no mundo. Porém, só ficamos sabendo porque não podemos fazer nada para ajudar. Então, de nada adianta isso. Mas então, se nós ficássemos, de repente, conseguíssemos, né? Porque hoje é difícil fazer isso. Ficar isolado de tudo isso, eu tenho certeza que nós viveríamos muito mais. Assim como nós vemos nos dias de hoje, pessoas que chegam à idade de 100 e poucos anos. Essas pessoas podem ter certeza que a vida delas não é como a nossa. Pode ter certeza que elas pararam no tempo e não evoluíram da maneira que nós evoluímos com a tecnologia. Para nós concluir tudo isso, então, o conhecimento realmente não existe para nos ajudar, como nós pensamos, mas é o próprio conhecimento que é o responsável por todo o mal que existe no mundo. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e eu espero que você tenha entendido também. Então fiquem todos com Deus, Jesus abençoe a vida de cada um que está me assistindo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.